Sejam bem-vindos e bem-vindas à quinta aula aqui na Inglês Informal. Eu sou o Nicolas e eu vou explicar aqui como que funciona essa aula. Então, a gente está pegando um material em inglês. Eu peguei o Why Women Reject Men, feito pelo Jordan Peterson. Ele é um professor canadense e tal, bem conhecido até, pelo menos pelos americanos, enfim. Não sei como é que é para os brasileiros. E nesse texto aqui, né, nesse vídeo, na verdade, ele está explicando, né, o porquê que mulheres rejeitam os homens, né. Eu não peguei o vídeo inteiro, né, o vídeo tem aproximadamente 10 minutos, ia ficar um vídeo gigantesco se eu traduzisse inteiro, né, fizesse uma aula pro vídeo inteiro. Peguei só os 33 segundos iniciais, que são a parte mais engraçada, assim, uma parte meio engraçadinha que ele faz uma piadinha, que tem um fundo de verdade ali, mas eu acho que ficou um trecho bem legal aí pra gente aproveitar. E eu acho que o inglês dele é muito bom, né? Porque ele é um professor, então ele fala de uma forma bem clara, né? E fala com uma forma bem correta para usar ele de material. Então, como que funciona a aula em si, né? Então a gente vai passar o vídeo inteiro uma vez, né? Os 33 segundos. Aí vocês vão ouvir ele sem legenda, sem nada, só ouvir. E aí vocês vão ver. Tem um barulho aqui atrás, fui ver o que é. Aí vocês veem o quanto que vocês entenderam, né? Se você não entendeu nada, não tem problema. Porque depois o que a gente vai fazer? A gente vai explicar frase a frase para ver como que funciona essas estruturas em inglês e tal. Não simplesmente traduzir ao pé da letra, né? Porque isso não funciona tão bem, né? Mas explicar de fato o que, que ele está falando aqui naquela estrutura, naquela expressão. Então já deixa o like aí. E se você quer aprender inglês e não tem dinheiro, cara, pô, se inscreve aqui no canal, né? E entra no primeiro link aqui da descrição para não perder nada, né? Tá perdendo tempo. Depois reclama, né? Não sei inglês, 2020, né? Não falo inglês. Tá aí a chance. Então eu vou passar aqui o vídeo a primeira vez, tá? What emotion do you feel when you're going to approach someone you're very attracted to and there's an extremely high probability that she's going to tell you to disappear? Right, exactly, absolutely, because it's a real judgment, right? We're going to see a movie called Crumb where you'll see this in great detail. But it's a real judgment. It's like the best judgment is, well, I don't mind your physical presence, but your genes should definitely not survive another generation. Right, and that's sort of generally translated into, I think we should just be friends. Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido 100%. Não, brincadeirinha. Então vamos agora ir frase a frase, tá? What emotion do you feel? Então aqui, ó. Aqui ele não falou a frase inteira. Eu separei a frase em três, porque é uma pergunta gigante que ele faz. Mas aqui já dá pra entender um pouco aqui o que, que ele tá querendo dizer, né? O porquê que ele fez assim essa estrutura. Então aqui ele começa com what, né? Que é o que. Emotion, não tem muito explicar, né? É emoção. E aqui a pergunta, né? Para quem está começando a estudar inglês agora, esse do seria um verbo auxiliar que a gente usa para pergunta, não só para pergunta, mas quando ele vem antes do pronome, que é o caso, o pronome é o you, né? Ele vem quando é uma pergunta, ele vem antes, né? Então, por exemplo, se fosse uma afirmação, tipo você faz, você falaria you do. Como ele está como auxiliar, ele não tem tradução, tá? Uma pergunta, você tem que usar ele automaticamente. Por quê? Porque no inglês é assim e temos que aceitar. É mais fácil entender assim do que mudar a língua inteira e convencer milhões de pessoas, bilhões até, né, a mudarem tudo, né? É melhor você aprender. Então, quando é uma pergunta, a gente põe o do antes do pronome, né, no caso you. Aí vai acontecer depois da frase e vai ter uma pergunta, uma interrogativa, né? Que é o que acontece aqui, né? A pergunta começa aqui e termina só duas frases depois, né? Então, what emotions do you feel, né? Que emoção, na verdade está no singular na frase, que emoção do you feel, né? Que você sente. Vou passar de novo. What emotion do you feel when you're going to approach someone you're very attracted to? When you are going to approach someone you are very attracted to. Então, when é quando. Legal que nessa frase ele já usa, né? Tem vários WH, ele já usa dois na mesma, não na mesma frase exatamente, mas na mesma estrutura, né, de pergunta que ele fez aqui. Então, when é quando, you are. You, a gente já sabe que é você, e no verbo to be, né? O you a gente conjuga como are. Só que também é a mesma coisa que a gente falasse aqui com essa parte junta, né? You are, essa forma contraída, né? You are. Que fica um pouco mais rápido para falar. E ele continua com uma. Ele usa esse verbo to be para fazer essa estrutura. You're going to. Que é meio para falar futuro, né? You're going. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. You are going to. Que significa você vai. Basicamente é uma maneira que eles usam para futuro, né? Então, what do you feel, né? Que emoção você sente quando você vai
approach. Então, approach. O going to é vai, tá? E o approach seria tipo se aproximar, né? Tipo, approach é meio que aproximar. Porém, quando você approach alguém, né? Vamos dizer assim, approach someone, né? Approach alguém. Na verdade, você está abordando, né? Eles usam isso para também falar como abordar. Além de aproximar, de aproximação, eles usam como abordar. Então, se o seu approach someone, né? Que aqui seria alguém. Eu estou abordando alguém. Então, when you are going to approach. Quando você está indo abordar alguém. When you are going to approach someone. Ah, eu esqueci de grifar aqui as frases. Vou grifar aqui o do you feel. Você sente. You are going to approach. Vou grifar isso aqui. Someone. Vou botar o someone junto. You are very attracted to, né? Someone. Quando você aborda alguém. When you approach someone. When you are going to approach someone. You are very attracted to, né? Que você está bem atraído, né? Attract seria atraído, porém seria estranho falar, né? Que você está atraído no português, né? Ficaria estranho falar isso. Então eu traduzi esse atraído como está very, very attracted. Eu traduzi como muito afim, né? Alguém que você está muito afim. Então, grifar aqui. E esse que aqui não é obrigatório no inglês, tá? Que poderia ser o that, a gente poderia colocar, estaria certo, mas não é obrigatório. Ele, nesse caso aqui, não é obrigatório porque vem um pronome depois. Enfim, não precisa ficar nessa de gramática, mas saiba que ele não é obrigatório e você vai acostumar, porque eles raramente falam. Raramente não, mas a maioria das vezes não falam. Daí de tanto ouvir inglês vai ficar meio natural ouvir assim, sem esse que, né? Sem esse that, que seria. Então, when you are going to approach someone, quando você está indo abordar alguém, you are very attracted to, que você está muito atraído, né? Que você está muito afim. And there's an extremely Opa, tem que botar when de you're novo. going to approach someone you're very attracted to, and there's an extremely high probability that she's going to tell you to disappear. Deixa eu mudar aqui. Enfim. And there's an extremely high probability. Eu vou grifar esse an extremely high probability. Por quê? Porque, eu já explico rapidinho. Uma grande probabilidade. Aqui, beleza. Então vamos começar com esse começo, né? And é e. Esse there is é de haver, né? O há de haver. Então, there is é o há, né? O há de haver. Porém, né? É no. Opa, escrevi errado, né? Eu tava falando, tem alguma coisa estranha ali. Faltou. Tava escrito threes, né? Tipo, três é. Enfim, esse there is é o há de haver, porém no singular. Porém que tá no singular. Tá? Então, por exemplo, se eu tô falando que há uma coisa, né? Se eu falar há duas coisas, eu tenho que usar o there are. E poderia ser também com o are aqui, né? Poderia ser esse are, em vez desse re. E aqui poderia ser também assim, there is. Só com S, né? Então, beleza. Aqui também é a, né, de haver, só que é no plural. Por que que é assim? Porque no português a gente só tem um, porque no inglês tem dois? Não sei. Fizeram assim, é assim que é, não tem como mudar isso. E por que que eu grifei an extremely high probability? Porque, não sei se você sabe o artigo, né, o artigo a, né, do inglês. Então, por exemplo, se eu fosse usar a apple, não, na Apple não, an apple, a gente usa esse an. Por que que a gente usa n? Porque esse apple tem som de vogal. Então, se eu uso a car, a tradução é um também, né? Uma maçã, um carro. É porque um é masculino e outro é feminino? Não, não é por causa disso, porque a gente não tem artigos no masculino e feminino no inglês, eles são neutros. Então aqui no a car a gente usa o a sem o n, por quê? Porque o car começa com c, que é um som de consoante. E é a mesma coisa aqui na extremely, né? An extremely, esse e, esse e aqui tem som de vogal, né? Então por isso que a gente usa o an. Então é uma forma que eles acharam ficar mais fácil, né? Então, an extremely, uma grande, uma extrema, né? No caso seria extrema, a palavra exata ao pé da letra. Uma extrema high probability, like, tipo, high é o grande, mais ou menos alta, uma extrema alta probabilidade, né? Ele tá dando uma super ênfase, né? Porque
Extrema alta probabilidade. Simplesmente botei uma grande probabilidade. Eu poderia colocar uma probabilidade muito grande também, estaria certo. Mas saiba que, tipo, os dois aqui estão dando intensidade para cima, né? Dando mais, aumentando a probabilidade, né? Dando ênfase que a probabilidade é muito grande mesmo, né? Extremely high. Então é uma probabilidade gigantesca de acontecer. Então, and there is an extremely high probability that she's going to tell you to disappear. Então, that, aqui ó, aqui nesse caso ele usou o quê? Se, que ele usou that, porém aqui no português não teve aqui nesse caso, agora que eu vi. Então, she's going to, né? That she's going to. She's going to é a mesma coisa desse you're going to. Porém, né, no verbo to be, e o you, to be, o you a gente conjuga como are, né, que é o você é, e o she, pode ser o he também, que é ele, o she é ela, a gente conjuga como is, she is. E também poderia ser a mesma coisa que também falar aqui, she is, mesma coisa. Então, she's going to. Aí, a mesma coisa que a gente falou aqui, essa expressão, verbo to be mais going to é igual ao futuro, tá? Tipo, vai. Tipo, você falar que vai, ele vai. Então, that she's going to. Então, that she's going to tell you. Então, que ela vai te falar, né? Que ela vai dizer, vai te falar. You vai falar pra você, né? Tell you, falar pra você. To disappear, desaparecer, né? Seria cair fora, né? Tipo, desaparecer. Desaparecer, eu acho que no português fica meio estranho nesse caso, mas tipo, cai fora, sabe? Tipo, eu não quero você aqui. Então ele vai aqui, né? What emotion do you feel, né? What emotion do you feel? Que emoção você sente when you're going to approach someone you are very attracted to? Quando você está indo abordar alguém que você está muito afim. And there's an extremely high probability that she's going to tell you to disappear. Então, há uma grande probabilidade dela dizer para você cair fora. Então, vou passar esse trecho inteiro. What emotion do you feel when you're going to approach someone you're very attracted to and there's an extremely high probability that she's going to tell you to disappear? Right. Exactly. Absolutely. Que é legal que ele usa tipo 3 palavras meio que para confirmar, né? Para dizer meio que é a mesma coisa, né? Por isso que é legal ver vários vídeos em inglês por conta disso, né? Porque você vai vendo várias palavras, por exemplo, só nessa aqui, ele usou 3 palavras meio que pra falar isso, entendeu? Ele fala right, tipo certo, né? Não é o right de direita não. O right fala certo. Exactly, exatamente. Absolutely. Absolutely é difícil de pronunciar. Absolutely. Right. Absolutely. Exactly. Absolutely. Absolutely. Então, aqui não tem muito segredo, né? Right é certo, exactly, exatamente, absolutely é absolutamente. Because it's a real judgment, right? Because it's a real judgment, right? Essa aqui é uma frase interessante no sentido porque em inglês, na hora que eu vi o vídeo, tipo, fez total sentido pra mim, sabe? No sentido, sou totalmente normal. Porém, na hora de traduzir para português, eu não consigo encontrar uma tradução muito boa, né? Talvez porque eu não tenho tanta. Eu simplesmente entendo inglês, né? Eu não tenho essa de ficar traduzindo na minha cabeça, simplesmente penso em inglês. Então, talvez, sim, se eu tivesse com uma mente um pouco mais habituado mais com traduzir, eu poderia encontrar uma palavra melhor. Mas eu acabei não encontrando, então eu vou explicar meio que a situação, né? O because é porque, não tem nenhum segredo aí. It seria é ou está, né? Porque esse it seria o terceira pessoa no singular, né? Terceira pessoa no singular que seria o he e o she. Mas também tem o it, que esse it seria usado para coisas, situações, objetos, coisas que não é ele ou ela, né? Porque nos objetos e situações não tem pronome, né? Não é masculino ou feminino no inglês, né? Que nem a gente fala a porta é feminino. No inglês é the door, o the é neutro, entendeu? Não tem essa de homem ou mulher pro the. Então, it's a real judgment, né? Porque é um real julgamento, um verdadeiro julgamento, né? É o ato de você falar com a mulher, com a garota que você tá afim, né? Que você se sente atraído. É um verdadeiro julgamento. Um julgamento no sentido que ela vai te julgar, né? Você está ali abordando ela e ela, consequentemente, vai te julgar. Fala, quem é esse cara? Tipo, o que ele tá me abordando, sabe? Por isso que
que ele pergunta, né? Que emoção você sente quando você vai aproximar alguém que você tá super atraído, né? E tem uma grande probabilidade dela te falar pra você desaparecer. Porque ele fala, né? É um verdadeiro julgamento. Ela vai te julgar. A situação é que vai ser uma situação de julgação, né? De julgamento. É isso que ele tá querendo dizer aqui. Então, não sei se ficou claro, mas essa é a maneira que eu consigo passar, tá? Because it's a real judgment, right? We're going to see a movie called Crumb. Aí ele vem aqui e completa You're gonna see a movie called Crumb. Não sei que filme que é, não cheguei a pesquisar. Só pesquisei mais ou menos só pra ver se o nome tava certo, né? Que eu nunca tinha ouvido essa palavra aqui. Então, You're gonna see a movie. Nós vamos ver de novo aqui o gonna. Ah, no caso aqui é gonna, né? Aqui ele usou going to e aqui ele usou gonna. O going to, né? O verbo to be. Mais going to. É a mesma coisa que se eu fosse utilizar o verbo to be mais gonna. Seria a forma contraída, não tem a forma contraída no verbo to be, né? Que eles usam o apóstrofo ali. No caso aqui eles não usam apóstrofo, eles simplesmente falam gonna. Seria a mesma coisa que falar going to, é a mesma coisa. Normalmente eu falo gonna. Um pouco mais fácil pra mim, tipo, mouse automático. Então, we are gonna see a movie, né? Nós vamos assistir um filme. A movie é um filme. We are gonna see a movie. Por que ele não usou watch aqui? Porque ele não quis, tá ligado? Não tem como julgar. Assim, porque o watch, na verdade, muitas vezes é usado por assistir, né? Então vou trazer como ver aqui pra ficar menos complicado. Mas assim, muitas vezes quando você vai a ver um filme, né, eles não falam ver. Muitas vezes as pessoas falam que não, quando você fala, tipo, assistir alguma coisa, né? Ver alguma coisa na TV, você tem que usar watch. Mas aqui é um exemplo perfeito de um cara que mora no Canadá, viveu no Canadá, acho que ele nem fala outra língua, e ele usou o see pra assistir um filme. Então, cara, tipo assim, talvez exista no dicionário uma forma exatamente 100% correta, mas se você falar uma coisa erradinha assim, por exemplo, aquele usou see em vez do watch, como eu disse, ele é nativo do inglês, né? O inglês é a primeira língua dele. E tipo, tá certo, você não vai falar que ele tá errado, né? Dá pra entender o que ele tá querendo dizer. Então você não tem que ficar se preocupando que momento exato eu tenho que usar o watch, que momento exato eu tenho que usar o see. Não, cara, a ideia você pega, né? Não tem que ser a palavra certa exatamente, né? Que nem às vezes tem alguns posts que você vê no Instagram, ah, não use esse verbo pra falar, demonstrar tal qualquer coisa. Sendo que aquele verbo significa aquela coisa. É, tipo, sei lá, eu vejo umas coisas que eu fico, meio foda. Mas enfim, you're gonna see a movie. E depois os caras ainda falam que estão ali pra descomplicar o inglês, né? Mas enfim. We're gonna see a movie called Crumb. Nós vamos ver um filme. Caramba. Nós vamos ver um filme chamado Crumb. Não tem muito destaque aqui. Esse caller é chamado. Né, o call é de chamar. O verbo to call é de chamar. E assim, aí eles têm a forma, né? Aqui, called, que fica chamado. E também poderia ser no passado, te chamou, tá? He called me. He called me. Ele me chamou. Aí tanto pro passado, esqueci o nome dessa forma agora, mas enfim. Essas coisas que terminam com ado, ido, eles usam a mesma conjugação de passado, tá? Não para todos os verbos, acho que é particípio o nome. Não para todos os verbos, tá? Para alguns verbos irregulares não, mas quando o verbo é regular, por exemplo, aqui o to call é um verbo regular, o particípio fica da mesma maneira. Ah, se for um verbo regular, como que eu vou saber? Cara, tem que decorar, não tem jeito, tá ligado? É decoreba aí, não tem o que fazer. Que nem no português, né? Tem que decorar os verbos regulares que conjuga diferente. Então, we're gonna see a movie. E basicamente você não é que se decora, você não, na maioria dos casos, né? Você simplesmente ouve tanto que fica natural. Então, we're gonna see a movie, call it Crumb. We're going to see a movie called Crumb, where you'll see this in great detail. Where, né? O where que ele já usou aqui em cima. Where. Ah, não, ele não usou where, não. Olha, legal que isso aqui que ele usa what, né? Do WH, que é muito famoso, what, que é o que. When, que é quando. E aqui ele vai usar o where, que é onde. Então, só nesse vídeo a gente pegou vários exemplos do WH sendo aplicados na prática, né? Então por isso que é legal, de novo eu repito, né? Ver vídeos, coisas assim. Porque aí você tá absorvendo algum conteúdo, além de você também absorver o inglês, né? Aprender inglês. E sempre, lógico, tentar pegar conteúdo que você tem interesse, né? Fica um pouco melhor. Where é onde.
E o will, você irá, né? Que também é o futuro will. Só que o will é um pouco mais formal que o gonna e o going to, tá? O going to, né? Então o will, você também vai, é futuro. É o futuro do inglês. Simplesmente põe o will e o verbo normal depois, né? Que também o will pode ser usado como apóstrofo ll. Então you see, o see é o verbo to see, simplesmente o verbo normal depois. Simplesmente assim conjuga. Você põe o verbo no infinitivo é to see, simplesmente tira o to. E é isso aí, conjugou o verbo no futuro. É basicamente isso. Muito difícil, né? Where you see, onde você vai ver, irá ver, você vai ver. This, né? Isto, né? A situação de julgamento da mulher julgando o homem, quando o homem está approaching, né? Tá abordando ela. Então você vai ver essa situação em great detail, né? Em melhores detalhes. Great seria tipo algo melhor, assim, algo bom. Um bom detalhe seria um detalhe melhor, né? Uma maneira melhor de traduzir que eu consegui aqui. Né? Aquela que você vai ver essa situação em mais detalhes no filme Crown, né? Qual que é a situação, né? The situation seria a situação do homem abordando a mulher, né? Como o julgamento da mulher fazendo sobre o homem abordando ela. Ficou meio complicadinho, né? Então, bora pra próxima. You'll see this in great detail. But it's a real judgment. Aqui de novo, but it's a real judgment, né? De novo, mas it's a real judgment. É um verdadeiro julgamento. Assim, cara, ainda soa muito errado pra mim em português, mas vocês pegaram a situação, né? Eu tentei explicar bem a situação, que é o mais importante. Você entendendo a situação, ouvindo isso em inglês, seu cérebro começa a associar. Essa é a parte mais importante. Porque, por exemplo, pra mim não é nem um pouco estranho inglês. Isso aí, real judgment. Mas, tipo assim, português só estranho. Talvez seja meu vocabulário pobre de português também, né? Mas enfim. It's a real judgment. It's like the best judgment is. Aí fala, é tipo. It's like, é tipo. The best. The best judgment. Tava pensando no negócio ali. Eu não tenho 100% de certeza se ficou melhor tradução essa aqui. Mas não interessa muito, que independente da outra, dessa vai dar um significado bem parecido, tá? Então não importa tanto. Então, the best judgment, né, o melhor julgamento é. The best judgment é. It's like the best judgment is. Ele fala bem rápido, né? Well, I don't mind your physical presence, but. Well, I don't mind your physical presence, né? Well, bem. Esse well é tipo bem. I don't mind. I don't. Eu lembro que eu falei do verbo to do para pergunta como auxiliar. Na negativa ele também é usado como auxiliar. Só que na negativa o verbo to do fica do not, que também é a mesma coisa que falar don't. Então aqui, well, I don't mind, né? Mind seria de se importar, tá? Então, don't mind my business, né? Tipo, não se importe com meus negócios, né? Então, I don't mind, eu não me importo. Your physical presence. I don't mind your physical presence. Então, eu não me importo com a sua presença física. Ah, mas não tem esse com aqui, né? Esse com aqui no inglês não tem, né? Cara, simplesmente não tem. Não faria sentido traduzir sem, né? Não faria sentido traduzir assim. Eu não me importo com a sua presença física. Eu não me importo com a sua presença física. No inglês tá tranquilo falar assim, tá ligado? Não soa nem um pouco estranho quando ele fala. Well, I don't mind your physical presence, but. A gente vai repetir de novo essa frase junto com a de baixo. Well, I don't mind your physical presence, but your genes should definitely not survive another generation. Right. Aí ele fala, né, bem, well, I don't mind your physical presence, né, que a gente já viu. Eu não me importo com a sua presença física, but, né, o mas, your genes, os seus genes, né, should definitely not, definitivamente não deveriam, né, o definitely é o definitivamente, o not é o não, e o deveriam é o should, né, inverteu bem a ordem, né, aqui de palavra, tipo should, ou apontar com o dedo como se funcionasse, né, o should passou pro final, e o definitely passou uma para a esquerda e o not passou para o meio. Enfim, o que acontece? O should seria o verbo, né?
Verbo deveria. Porém, o verbo deveria, no passado não, na negativa, should not. Poderia ser outro de shouldn't também, mas enfim, no caso ele usou should not. Então vou usar o should not aqui no exemplo, tá? E esse definite, né, que tipo, seria esse advérbio, não sei se seria advérbio aqui, mas assim, as coisas dando característica aí, né, pra situação, né, dando uma explicada melhor na situação, fica entre esses, o should do verbo, né, e o meio que auxiliar de negação, né, que seria o not. Definite, definitely. Escrevi errado, né? Aí eu falei, caraca. Definitely. Ok, should definitely not. Ficar entre. Então, but your genes should definitely not survive another generation, né? Mas o seu genes definitivamente não deveria sobreviver. Então, o sobreviver survive, another, uma outra, o another é uma outra generation, geração, né? Well, I don't mind your physical presence, but your genes should definitely not survive another generation. Então, eu não importo com a sua presença física, mas seus genes definitivamente não deveriam sobreviver, não deveriam sobreviver uma outra geração, né? Então, ele está falando o que, que seria a mulher, né? A situação do homem abordando a mulher a mulher julgando ele, né? E meio que ficou o jeito que quando ela fala não, que ele tá querendo dizer aqui, ela tá meio que falando isso, né? Que assim, tudo bem, você tá aqui, né? Sua presença tá aqui. Porém, eu tô te dizendo não, por quê? Porque subconscientemente, é claro, ela não vai falar isso, imagino eu. É, subconscientemente ela tá meio que dizendo, né, que seus genes definitivamente não deveriam sobreviver a outra espécie, né? Outra espécie não, outra geração. Por isso que ela tá falando não pra você. Uma forma meio que subconsciente que até que faz sentido, né? Your genes should definitely not. Vou colocar esse definitely not survive aqui. Seus genes. Aí, o arquivo vai estar no link do Telegram, tá? Vocês vão conseguir baixar esse arquivo aqui PDF lá no Telegram. Eu vou deixar o vídeo aqui, esse vídeo que a gente usou de material de estudo, aqui na descrição. Gosto bastante do trabalho desse cara, ele é bem, ele sabe explicar bem, argumentar bem. No caso aqui eu não peguei muita argumentação, que eu peguei só o comecinho do vídeo. No caso falta uma frase, eu não sei porque eu estou enrolando agora que falta uma frase, né? Mas enfim. Então bora lá. Right, and that, well, I don't mind your physical presence, but your genes should definitely not survive another generation. Right. Right, and that's sort of generally translated into, I think we should just be friends. Right, certo? And that's is, né? Tipo, that is. Isso é. Ah tá, generally, geralmente. Sort of, nesse sort of, que eles falam. É a mesma coisa que falar o kind of. Ah, mas qual que é a diferença? Depois que eu pesquisei já na vida, que eu já tive essa dúvida, o kind of é mais usado nos Estados Unidos, é mais comum vir nos Estados Unidos. Não sei se a explicação é 100% certa, tá? Mas o kind of, que ele é meio que, as duas significam meio que, tá? O kind of é os mais usados nos Estados Unidos, o sort of mais na Inglaterra. Mas assim, se você falar kind of na Inglaterra, eles vão te matar? Lógico que não. Você pode usar os dois, tá ligado? Não tem diferença. Mas só uma diferencinha que eu vi, mas não, na verdade não muda nada, tá ligado? Não muda nada. Right, and that is sort of generally. Isso é geralmente meio que translated into, traduzido em. Right, and that is sort of generally translated into. Isso é geralmente meio que traduzido em, né, a mulher falando, em como que ela vai dar o não, né? Que tipo, com essa frase aqui, né, I think we should just be friends, eu acho que a gente podia ser apenas amigos, né? Ela tá querendo dizer o quê? Que ela não se importa com a sua presença física, mas os seus genes definitivamente não deveriam sobreviver a uma outra geração. Sensacional essa frase, né? Sensacional essa parte aqui. Generally translate into. Eu vou fazer essa parte aqui. Beleza? Então agora eu vou passar o vídeo inteiro mais uma vez. Lembrando que o arquivo PDF vai estar aqui no Telegram. E assim,
É, vai ter essa parte aqui que eu já botei, e vai ter uma parte a mais, só da parte em inglês, tá? Eu vou tentar com as falas certinho e tal. Beleza? Só em inglês, pra vocês poderem ver o vídeo acompanhando só a parte em inglês. Aí, tipo assim, tem gente que gosta de usar o Anki, fica sem à vontade pra usar esse material pra botar no Anki, coisas assim, né? Que o Anki seria tipo um aplicativo de memória espaçada, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Enfim, fica à vontade pra ver o seu método aí de estudo e tal. O mais legal é tentar entrar em contato com o inglês, né? Que a gente está tentando fazer aqui, tentar aumentar um pouco o seu contato com o inglês. Beleza? Então eu vou passar o vídeo inteiro mais uma vez. Tente ver o quanto você melhorou. Se não melhorou nada, assista o vídeo de novo, sei lá. E se melhorou um pouquinho, se você aprendeu uma estrutura, já tá valendo e tal. Mas ouve esse texto mais algumas vezes. É, ouve o texto não. O Jordan Peterson falando mais algumas vezes. A coisa acompanhando aqui. E depois, às vezes, só com listening, né? Só escutando. Seu inglês vai melhorar, tá? What emotion do you feel when you're going to approach someone you're very attracted to and there's an extremely high probability that she's going to tell you to disappear? Right, exactly, absolutely, because it's a real judgment, right? We're going to see a movie called Crumb where you'll see this in great detail. But it's a real judgment. It's like the best judgment is, well, I don't mind your physical presence, but your genes should definitely not survive another generation. Right, and that's sort of generally translated into, I think we should just be friends. Então, esse foi o vídeo, galera. Lembre-se de se inscrever no canal, se inscrever no canal. Se tiver amigos, algum conhecido aí que queira aprender inglês, compartilha com eles aí, fala, de graça, pô. Tá perdendo tempo, pô, tá perdendo dinheiro, enfim. Tá deixando de, enfim, tá deixando de aprender inglês, né? 2021 chegando, tá aí a chance, ó. Começar o 2021 já com 2020 já aprender inglês. Perfeito. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Se tiver qualquer dúvida, qualquer ideia para vídeos futuros e tal, tem todas as aulas quinta-feiras, tá? A aula a gente tem todas as quinta-feiras, link na primeira descrição, o primeiro link da descrição para você não perder as aulas de quinta. Se tiver alguma sugestão de outros tipos de vídeo, formato de vídeo, só mandar aqui e tal. Também pode mandar pelo Instagram. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu venho postando algumas coisas diferentes no Instagram também, não só trechos das aulas, também alguns memes, algumas coisas assim. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. See you next week.